Pronto. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início à nossa aula complementar de família, que fecha o ciclo da matéria, que tratará exatamente de 3 temas. O tema da tutela, o tema da curatela e o tema do bem de família. São aulas complementares, porque a última aula que demos na matéria regular foi o tema dos alimentos. Com isso, nós fechamos uma primeira parte do ciclo. Mas agora estão todos pedindo autorização. Será que eu estou com aquela configuração errada que o cara já me mandou mudar? Vamos ver aqui. Controle do organizador. Tá. Bom. Então, agora nós vamos dar sequência e vamos tratar dos temas complementares de família para concluir a matéria. O primeiro tema que eu vou tratar nessa aula de hoje é o tema do bem de família. O tema do bem de família é um tema muito curioso. O professor Vilaça é um ícone, porque foi o primeiro a estudar o tema no Brasil, tem obra publicada, e o Código Civil de 16 trazia, na parte geral, uma regra protetiva à casa de moradia, ao bem de família. Mas eu acho que já não tem mais autorização, eu já liberei. Basta entrar na sala, não tem nenhum pedido aqui de autorização, tá? Basta entrar na sala. O Meet tem uma chavezinha que não sei por que ela volta para o lugar fechado, mas já está aberta a sala, tá? E na parte geral do Código Civil, nós tínhamos, então, uma regra protetiva à casa de morada, baseada numa ideia americana. O bem de família surge quando começou a expansão para o oeste, lá no tal do Homestead, e o Código Civil dizia realmente que eu podia criar um bem de família por escritura pública, Código 16, e esse bem seria impenhorável. O problema é que existia a disposição que eu posso criar um bem para proteger esse bem das dívidas e eu efetivamente criar esse bem de família, na realidade isso não ocorria na prática. Era um instituto morto, que estava no Código 16, sem nenhuma utilidade prática. Não é que era impossível, ele era pouco ou nada utilizado. Bom, em 90, vem então a Lei 8.009. E a Lei 8.009 de 90, então, gera o chamado bem de família legal. O chamado bem de família legal. Bem de família legal, por quê? Ao contrário do bem de família previsto no Código Civil de 16, o bem de família é legal porque decorre da disposição legal, ou seja, nasce ex lege e não ex voluntatis. Eu não preciso fazer nada para ter um bem de família. Preenchidos os requisitos legais da 8.009, eu tenho a proteção do bem de família. Então, as duas grandes espécies são o legal da 8.009 de 90 e o voluntário, que estava nos artigos 70 e seguintes do Código de 16, e que hoje o voluntário está nos artigos 1.711 e seguintes do Código Civil. A diferença, então, estrutural é que o voluntário nasce de um ato de vontade do instituidor e o bem de família legal basta que eu preencha os requisitos legais. Qualquer outra diferença entre o bem de família legal e o bem de família voluntário? O bem de família legal, ele não tem uma limitação valorativa. O imóvel residencial, valendo milhões ou valendo pouco, ele é igualmente protegido. Não há uma restrição valorativa. Houve um grande debate, há uns 10 anos, aproximadamente, quando aquele banqueiro, o Edemar Cid Ferreira, quebrou o Banco Santos. A discussão era se a casa que ele morava, aquela mansão no Morumbi, que não é nem casa, é um castelo, se aquela casa era ou não era bem de família. A doutrina, alguma parte dela, costuma dizer que eu poderia pegar um bem de família muito valioso, como aquela casa, vender, dar para o devedor um valor menor, para que ele tenha um bem de família, mas não luxuoso, não faustoso. Alguns autores até defendem a tese que seriam 1.000 salários mínimos, o valor do máximo protegido. 1.000 salários mínimos. Hoje o salário mínimo está quanto? Está quanto que é o salário mínimo hoje? R$1.000 arredondando. Então 1.000 vezes 1.000 daria o quê? 100 mil reais, é isso? Não, 1 milhão. 1 milhão de reais, né? Claro, 1.000 vezes 1.000, 100 mil. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. Então, o bem de família seria no máximo 1 milhão de reais. Mas o fato é que não existe na lei do bem de família essa limitação. E a doutrina majoritária tem repudiado essa ideia.
dizendo que o bem de família legal é o bem de família de qualquer valor, ainda que seja um imóvel luxuoso, um imóvel faustoso. Professor, e a prova maior disso é que tem um projeto de lei que tenta limitar o valor do imóvel, mas que nunca foi aprovado, até porque acho que tem muita gente com interesse de que não seja, né? Até eu falei uma retificação, cara, que eu não sei se é um projeto que foi aprovado, porque, veja, na época da Lei 10.931, houve um veto do presidente Lula a essa disposição dos 1.000 salários. Eu não sei se é um projeto novo para recriar, mas eu lembro que, na época, isso foi vetado pelo presidente da República, essa limitação a 1.000 salários mínimos, tá certo? Então, essa é uma nota, não há limitação valorativa. E sempre que eu tiver, pela lei do bem de família, 2 casas de morada, de moradia, a de maior valor é penhorável e o bem de família recai na de menor valor. Então, se eu morar numa casa que vale 10 milhões de reais e tiver um apartamento que eu alugo que vale 150 mil reais, a impenhorabilidade é sobre o bem de menor valor, porque os dois são residenciais, ainda que eu more na casa de maior valor. O Código Civil não. O Código Civil não permite que o bem de família seja instituído, senão num valor limitado por lei. O bem de família voluntário do Código Civil, segundo o Código, ele nasce de uma escritura pública ou de um testamento. De uma escritura pública ou de um testamento. Por isso que ele é chamado de bem de família voluntário, que nasce de uma escritura pública ou testamento. E o valor para que o bem de família seja permitido é ele não ultrapassar 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. O que significa que eu pego todo o meu patrimônio. E se meu patrimônio valer 900 mil sem nenhuma dívida, o bem de família não pode ser maior do que 1/3, 300 mil, do patrimônio líquido, descontadas as dívidas. Então, peraí, Simão. Se você tiver uma única casa, sim, uma única, não tem mais carro, dinheiro, nenhum outro bem, sim. Quer criar o bem de família? Quero. Pode? Não, porque aquela única casa é 100% do meu patrimônio. Ah, mas daí você vai usar o da lei. O da lei eu uso porque a lei cria, mas eu não posso instituir um bem de família cujo valor supere 1/3 do patrimônio mínimo. Esses são os vetos daquela época, Cairala? Esse é o veto, a mensagem de veto 1047, de 6 de dezembro de 2006, que vetou o limite de 1.000 salários. Foi isso. Então foi na época da 10.931/04, eu acho. Não sei, já não lembro mais. De qualquer maneira, Simão, se eu só tenho uma casa, então, que é 100% do meu patrimônio, eu não posso criar bem de família? Não, você tem essa limitação. Você só pode, e se você criar, o bem de família é tido por ineficaz, porque a lei exige 1/3, no máximo, do seu patrimônio comprometido. E reparem que aqui a lei diz que podem criar o bem de família os cônjuges ou entidade familiar. Para quem viu minhas aulas de família sabe que entidade familiar é um eufemismo. Não existe entidade, família é família. Portanto, tanto os cônjuges quanto os companheiros, quanto na família monoparental, é possível a criação de bem de família. E, neste caso, repare que o parágrafo único do artigo vai dizer que o terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação. E, nesse caso, se alguém vai criar em meu favor um bem de família, eu, cônjuges, ou eu, companheiros, nós precisamos aceitar. Então, eu poderia testar um bem com a condição de ser bem de família, ou doar um bem com a condição de ser bem de família. Nas duas hipóteses, se o beneficiário pelo testamento renuncia à herança, não se cria o bem de família. E se o doador recusar também, evidentemente, a doação, não se forma o bem de família. Reparem, então, que as diferenças são na formação e na limitação de valor. Há uma terceira diferença eficacial. A Lei 8.009, quando trata do bem de família, ela vai dizer que o imóvel, se o herdeiro já tiver um bem de família, ele nunca terá 2 bens de família. Então, se ele aceitar
por testamento um bem de família voluntário, ele está dizendo que aquele é o único bem de família, e não os demais que ele já tinha. Porque ele nunca terá dois. A aceitação da doação ou a aceitação da deixa testamentária implicará que o bem de família será aquele doado ou testado. Ele não terá nunca dois bens de família, tá, Bruno? Professor, posso fazer uma outra pergunta? Agora, a aula é para isso. Aliás, acho que como essa é a última aula do curso, quanto mais pergunta, mais legal fica. Fala. Supor assim, que em uma execução, como uma defesa nos embargos à execução, a pessoa fala assim, olha, não pode penhorar esse meu imóvel porque ele é bem de família. E daí, nesse meio tempo, durante o processo, ela aceita um bem de família por herança, digamos assim. Certo. Daí, o juiz, ele pode falar, olha, não, então agora isso não é mais bem de família, vamos penhorar. Pode acontecer isso? Eu não tenho dúvida que sim, Bruna, pelo seguinte, se eu estava numa situação pretérita, que eu tinha o bem de família, que era a casa de morada pela lei, e eu aceito um bem de família voluntário no meio do caminho, eu não terei dois, isso é certeza. Então, eu concordo em gênero, número e caso com a sua pergunta, que o bem que era, em tese, impenhorável por conta de ser bem de família, perde a sua qualidade e passa a ser penhorável no curso dessa execução. É isso mesmo. Tudo bem? Então, tá. Obrigada, professor. Nada. Então, a Lei 8.009 de 90 vai dizer que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Repare, então, que o bem de família da Lei 8.009 de 90, ele é meramente impenhorável. O que significa um bem ser impenhorável? Nessa hipótese, significa apenas e tão somente que ele não pode ser tomado em penhora. Ou seja, se um credor promover a demanda e exigir a constrição judicial do bem, essa constrição não deve ocorrer, porque o bem é impenhorável. Se vocês forem para o Código Civil, a regra não é apenas da impenhorabilidade. Não é apenas da impenhorabilidade. O bem de família, além de impenhorável, ele passa a ser também inalienável. Além de impenhorável, ele passa a ser também inalienável. Ou seja, onde está escrito isso? Pela regra do Código Civil, a venda do bem de família voluntário vai exigir autorização judicial. E isto aqui, o artigo 1719 indica que o bem de família só é alienável nas condições do artigo 1719. Os interessados devem pedir a extinção ou autorizar subrogação, ouvido o instituidor, se for um terceiro, ou o Ministério Público. Portanto, senhores, no caso da lei especial, os credores do dono, do proprietário do bem de família, não podem tomar o bem. No caso do Código Civil, o bem passa a ser inalienável. E se ele passa a ser inalienável, ele não pode ser vendido, não pode ser doado, não pode ser hipotecado, não pode ser dado em garantia. Ou seja, no fundo, eu, para poder vender uma casa, um apartamento, quando eu criei o bem de família, eu vou ter que pedir para o juiz a extinção ou pedir a chamada subrogação, que é a transferência do vínculo para um novo imóvel. Eu tenho um amigo e advogado, ficou com medo de insucesso profissional e criou um bem de família sobre a casa que ele morava, um apartamento. Apesar da lei, a lei já dizia que era bem de família. Ele falou, não, senhor, eu sou precavido. Eu já criei escritura pública, não se esqueçam que a escritura pública vai ser, obviamente, levada a registro, junto ao registro de imóveis, como diz o 1714, que, afinal, se eu vou instituir um bem de família, eu tenho que dar eficácia perante terceiros, e o registro vai fazer isso, vai dar essa eficácia perante terceiros,
E ele registrou, então, uma escritura pública de criação de bem de família. O filho cresceu e ele descobriu que ele queria vender o apartamento para comprar outro. Fazer um negócio para mudar de casa, mudar de ares. Foi vender o apartamento? Não, o senhor não vende. Porque o bem de família legal é passível de alienação. O convencional, o voluntário, não. Esse sujeito me ligou em pânico. Eu quero vender o apartamento para comprar o melhor, não suporto mais. Agora o juiz não deixa. Então, o que eu sugeri a ele? A chamada subrogação. O que é a subrogação? Você diz, juiz, subrogar literalmente é igual substituir. Juiz, eu quero vender esse para comprar outro. E, portanto, o outro estará subrogado. Só para vocês entenderem, supondo que ele venda por 500 mil o apartamento e compre um de 1 milhão, é nos 500 mil da venda que ocorrerá a subrogação do bem de família. Portanto, nessa hipótese, a subrogação vai ser parcial e não total. O que também é inútil, porque não sei se eu... O termo subrogação parcial, ele é parcialmente inalienável. Mas como é a única casa do casal, olha aí, Bruna, que interessante. Se eu tiver um bem de família parcialmente legal, legal não, convencional, voluntário, ele é inalienável e impenhorável nessa parte e só é impenhorável na outra parte, porque na outra parte não houve acordo, então a impenhorabilidade é de 8.009 de 90. Eu posso dizer... realmente ele dificultou a vida dele, assim, sem nenhuma necessidade, porque realmente é só um ônus nesse caso, ele não vai ter nenhum benefício que ele já não teria, porque tornar o bem inalienável para si mesmo é péssimo, né? E, aliás, você sabe muito bem disso, que as pessoas fogem da cláusula, então ele criou contra si próprio, uma coisa das mais burrices que eu vi na minha vida. E ele é advogado, depois eu falo quem é. É uma pessoa que realmente não deve nada, é um homem rico e agora está se gravando contra si próprio, tá certo? Portanto, essa diferença fica clara em que o bem de família voluntário é comprovado, a sua existência é comprovada mediante o registro de imóveis. Na matrícula do imóvel, haverá o registro do bem de família voluntário. E o bem de família legal, como diz a Lei 8.009, é a casa onde mora a família, é o imóvel residencial, evidentemente que essa prova é uma prova fática. Fática que normalmente se comprova como? É onde eu declaro residência em todos os meus contratos. É onde eu pago luz, pago água. É onde eu sou encontrado normalmente com prova testemunhal. E daí o imóvel é impenhorável e a prova não precisa ser feita por documento escrito. No caso do bem de família voluntário, eu preciso da matrícula do imóvel e da escritura que criou o bem de família. Aqui não, basta provar que lá eu resido. Bem, vamos fazer agora algumas notas sobre a lei de família, sobre o bem de família da Lei 8.009 de 90. Já fiz o cotejo das duas categorias, agora eu vou trabalhar o bem de família da Lei 8.009 de 90. A Lei 8.009 de 90 vai dizer que a impenhorabilidade compreende o imóvel, a construção, plantações, benfeitorias e equipamentos, inclusive de uso profissional, ou móveis que guarnecem a residência, desde que quitados. Bom, primeira nota. A lei estendeu a proteção aos equipamentos de trabalho. Os equipamentos de trabalho são impenhoráveis. Quero lá, vê um rol dos impenhoráveis no CPC de 15. Vamos ver se fala lá em equipamentos do trabalho. Eu não lembro do rol da impenhorabilidade, tá certo? Mas, de qualquer maneira, aqui nós temos claramente uma proteção da profissão. Entende-se que, se eu puder penhorar os bens que compõem os instrumentos do meu trabalho, eu vou passar fome porque ficarei sem trabalho. Então, a proteção aqui é do trabalho e do mínimo existencial. Olha, você veja que coisa interessante. É o inciso 5º. Você veja que interessante, né? Livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos necessários à profissão. O CPC, os livros eu também gosto, Bruna. O CPC,
ele acaba, no fundo, não precisa pôr tudo, não precisa pôr tudo não, cara, senão fica muito comprido. O que interessa é que o CPC ele segue a linha da Lei 8.009 da impenhorabilidade dos equipamentos de uso profissional, né? Ele até fala, né? Outros bens necessários ou úteis ao exercício da profissão. Está perfeito. Então, a Lei 8.009 de 90, nesse ponto, dialoga com o CPC de 2015, que também trata por impenhorável o bem que for instrumento de trabalho. E também a lei diz que os bens móveis que guarnecem a residência também são impenhoráveis. E se vocês olharem o inciso 2º do 833 do CPC, também vai dizer os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Agora, olha que interessante. Salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. O que é um médio padrão de vida? É uma coisa eu achei isso muito curioso, eu ia te perguntar. Então, quer dizer, o artigo, ele fala assim, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha um padrão de vida elevado, o artigo dá ensejo a que alguma coisa mais cara seja penhorada mesmo. Então, isso, pessoa... Bru, é uma evolução jurisprudencial da Lei 8.009 de 90. Sabe por quê? Porque a Lei 8.009 de 90 diz que não posso penhorar os móveis que guarnecem a residência. E daí começou aquele debate, né? Eu tenho na minha casa uma televisão de 700 polegadas, é uma parede de televisão. E ela vale 3 milhões de reais a televisão. Não, mas ela é impenhorável, porque afinal ela guarnece a residência. E a jurisprudência foi construindo, Bruna, nos anos 90 e 2000, uma questão muito interessante, que nem todos os móveis que guarnecem a residência são considerados bem de família. A televisão, sabe qual foi o debate nos anos 90, Bruna? Você não era nem nascida? A televisão era chamada a babá dos mais pobres, porque os pais saíam trabalhar e a criança ficava o dia inteiro vendo televisão, como hoje você usa tablet com aquela galinha pintadinha, que eu acho que aquilo é hipnótico. Você põe na frente da criança, a criança olha aquela galinha azul pulando, ela esquece do universo. E o que aconteceu, então? Os tribunais tiveram que dizer, Bruna, se todos os móveis que guarnecem a residência são protegidos pela questão do bem de família. E os tribunais disseram que não. Os chamados bens móveis fúteis, ou sem uma utilidade mais essencial, sem uma essencialidade, eles eram penhoráveis. Então, por exemplo, sabe que bem que se penhorava nos anos 90? O videocassete. O videocassete era bem tido por não necessário, não essencial. Essa questão faz bastante sentido. É que, pela leitura, se for ler assim, o artigo sem ter em consideração a jurisprudência e a evolução da lei, a gente pode ser levado a entender que, na verdade, só o valor é que importa. Então, não, mas, Bruno, o valor. Calma, você se precipitou. Eu ia dizer que essa orientação gera a primeira parte das necessidades comuns do elevado valor. Não, das necessidades comuns que ultrapassam o padrão médio. Porque, veja um detalhe, quando a gente pensa num mínimo existencial, que é a base da proteção do bem de família, evidentemente que o bem de família não pode significar implicar fraude contra credores, Bruna. Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, tá certo? Uma família que não é uma família abonada nem abastada. Tem uma geladeira normal e junta todas as economias naquela mega hiper blaster geladeira que até você conversa com ela. Essa geladeira mega hiper blaster, mesmo uma família de baixa renda, ela é um bem que está acima do padrão médio, ela é, portanto, penhorável. Só que se só tiver uma, eu não penhoro porque todo mundo precisa de uma geladeira. Mas se eu tiver duas geladeiras, imaginemos mesmo, que eu tenho aquela velhinha Frigidaire, que a minha avó tinha, parecia um cofre. Aquela geladeira foi a maior tristeza de ter dado embora. De ter guardado ela na minha casa. Era linda a geladeira. Fazer um bar dentro da Frigidaire. É linda. E eu tiver essa geladeira hiper mega blaster, ela está acima do padrão médio de vida. Portanto, Bruna, os equipamentos móveis que guardam essa residência, que são, não estou tratando nem de obra de arte e enfeite, estou tratando de eletrodomésticos, etc., mas que são acima desse padrão médio de vida, são penhoráveis. Está bem ao encontro, em concordância com a Lei 8.009 de 90. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, tudo bem.
Quem quiser perguntar, abre o áudio e pergunta. Tem a palavra livre. Professor, eu queria perguntar, no caso, é só se tiver mais de um? Ou se... É assim, Isadora. Quem tem uma geladeira luxuosíssima tem uma, é essencial. Quem tem uma TV luxuosíssima tem uma, é essencial. Mais de uma ela é penhorável, tá? Porque ninguém pode ficar sem geladeira ou sem televisão. Essa é a lógica do sistema. Perfeito, obrigada. Agora, a lei também exclui da proteção os veículos de transporte. Agora, cuidado, né? Se o veículo de transporte é o táxi, ele entra no uso profissional. Sobe pro parágrafo único do artigo 1º, daí ele é impenhorável. Ou o Uber ou o caminhão também agora, né? O táxi, o Uber ou o caminhão, perfeito. Mas no caso do Kairala, por exemplo, que algum tempo fazia Uber, agora está só no direito, ele já trabalha com a advocacia, então o carro do Kairala é penhorável, tá certo? Eu que continuo com o Uber aos fins de semana para complementar a renda, o meu carro é impenhorável porque é instrumento de trabalho. Agora, bicicleta, penhorável, mas agora é rápido, impenhorável. Motocicleta, penhorável, mas é Uber, impenhorável. Portanto, se alguém quiser tornar o carro impenhorável, se inscreve no Uber, no Rappi ou no iFood e vira profissional da motocicleta. E daí o bem é impenhorável. Olha que boa fraude, Kairala. Basta que eu me inscreva como entregador do Rappi e meu carro vira bem de família. Olha, vai pensando nisso para ensinar seu irmão Caio a fraudar, se precisar algum credor, por meio do bem de família fake, com a fake profissão. Estou pensando alto aqui, já no futuro, tá certo? Outra coisa que não tem proteção, porque é considerado fútil, irrelevante, são as obras de arte e os adornos suntuosos. Quando eu comecei a dar essa aula, olha como eu estou velho, a revista Caras estava fazendo distribuição em cada fascículo de um talher de prata, patrocinado pela Hebe Camargo, para compor o faqueiro da Hebe. O faqueiro da Hebe, por exemplo, é um adorno suntuoso em prata que é penhorável. Os quadros do Clóvis Graciano são obras de arte e, portanto, são penhoráveis. O Portinarizinho, que estava no James Lisboa, 3 milhões de reais, ele é penhorável. Portanto, quem quer dever, faz o quê? Pega as obras de arte, põe em nome alheio e fica comodatário. Então, o Kairala compra, fazemos um comodato, fica na minha parede. Quando o credor vem tomar, isso aqui é do Kairala, não é meu. Isso é muito comum. Uma fraude muito comum, criar comodato de obra de arte para evitar que elas sejam penhoradas pelos credores. Bom, existe aqui uma questão muito, muito curiosa e que foi objeto de um amplo debate jurisprudencial, que agora está até, se não me engano, simulado, Kairala, checa isso para mim, que é o seguinte: eu tenho, pelo STJ, eu tenho um bem de família onde eu moro. É um apartamento de 400 metros quadrados em Moema, na rua Pintacilgo. Enorme. Eu estou com dívidas, preciso pagar. E eu descubro que eu posso alugar. Na rua de trás, um de 50 metros quadrados, bem mais barato. E eu alugo a casa de família, ela vira renda e vou morar no menor alugado. Uma parte da doutrina, nos anos 2000, dizia que se eu alugo a casa, eu abri mão do benefício. Afinal, não é onde eu moro. A proteção é da moradia. Eu tive um caso muito legal desse, porque eu fui um dos primeiros a defender o contrário. Mas, hoje, é pacífico na jurisprudência. E se eu saio do bem de família, por quê? Porque eu estou monetizando, gerando renda para mim, para poder pagar um aluguel e ainda sobrar alguma coisa, o bem de família prossegue impenhorável. Ainda que eu não use, ainda que eu não more, ainda que eu não utilize. Algumas notas interessantes que a jurisprudência foi construindo sobre o bem de família. Uma delas é a questão do chamado bem de família de pessoa solteira. Por quê? Porque muito se discutiu com relação à possibilidade de a pessoa solteira invocar o benefício do bem de família. Porque, afinal, família pressupõe pelo menos 2 pessoas. Ninguém é família consigo próprio. E, portanto, a grande questão na doutrina era
o solteiro pode alegar a proteção da Lei 8.009 de 90 quando a lei diz residencial próprio do casal ou da entidade familiar? O solteiro é família para fins da proteção da Lei 8.009 de 90? Porque a pergunta é assim, o solteiro é família? Eu digo que isso é uma pergunta imbecil. Porque o solteiro pode ter pais, e sendo filho dos seus pais, ele tem família. Pode ter irmãos, pode ter primos, pode ter uma união estável, que não muda o estado civil, continua solteiro em união estável. Portanto, o solteiro é família é uma pergunta idiota. Agora, o solteiro tem a proteção do bem de família? Sabem que a doutrina brasileira foi alargando o conceito de família para compreender também o solteiro. E compreender também a família de 2 irmãos ou 2 irmãs cujos pais faleceram. A chamada família anaparental, sem pais. E para dar proteção do bem de família. Tá? E depois, a doutrina foi dizer que o solteiro é família. Mas isso, na verdade, o que a doutrina quis dizer é o seguinte, o solteiro, sendo solteiro, faz jus à proteção do bem de família. E a proteção do bem de família não é para o estado civil de casado, ou para o estado, não para o estado civil, para a relação de união estável. E a súmula 364 do STJ, então, vai e diz o que é que o solteiro tem direito à proteção do bem de família. E o CAERA, a 364 é a proteção do solteiro, não por ele ser família, mas por ter garantido o mínimo existencial. E o CAERA vai e compila também a súmula 486, que vai dizer que é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família. Esse era um debate clássico nos anos 2000, que tendia a essa solução, e agora a solução está sumulada pelo STJ, súmula 486. Cara, só por curiosidade, de que ano é a 486? Só para ver quando o STJ sumulou esse debate, que foi um debate bastante longo sobre isso, certo? Uma outra questão curiosa, que a jurisprudência precisou decidir, é na questão de terrenos contíguos, em que eu tenho 2 matrículas, moro no... Mas eles estão... 2012 já, olha, vai fazer 10 anos. Mas eles estão com 2 matrículas. Então, vamos lá. Eu compro 2 terrenos. Não unifico as matrículas. No primeiro terreno, eu construo a minha casa. E no segundo terreno, eu faço uma área esportiva, jardins, piscinas, quadras. O credor poderia penhorar um dos terrenos, onde tem as quadras, piscinas, etc., ou o bem de família englobaria tudo? O que você acha, Carol, nessa hipótese de 2 matrículas autônomas? Se forem 2, desculpa, se forem 2 matrículas autônomas que formam faticamente um prédio, eu acho que aí não dá para penhorar. Mas se forem 2 matrículas autonomizáveis, então de um bem divisível efetivamente, aí é penhorável. Então, essa primeira resposta está certa. Quando você pega na matrícula e vê claramente que a casa está num terreno e a área esportiva no outro, penhora. Porque é considerado um excesso. O devedor, no mínimo existencial, não tem que jogar squash, por exemplo, ou ficar nadando na piscina. E há também uma questão, Cairala, muito interessante que foi admitida pela jurisprudência, que é uma matrícula única muito grande. É uma matrícula agora, tá? Imaginemos uma matrícula de 30 mil metros quadrados, uma chácara, tá? E que o devedor diz, meu bem de família é a chácara toda. O judiciário tem admitido, por meio de croquis, literalmente uma divisão entre o mínimo existencial que fica com ele e o resto que é vendável. Ou seja, aí não são 2 matrículas, é uma matrícula única. Chácara Santa Isabel, 30 mil metros quadrados. Mas o juiz tem entendido, e eu concordo, Marcelo e Bruna, que, na verdade, eu não tenho no bem de família, por ideia de fraudar credores vivendo nababescamente, no fundo. Prejudicar credores ao invés de fraudar, vivendo além do mínimo. Então, há decisões que eu concordo, que admitem que eu, literalmente, promova a divisão do bem de família. Só cuidado com uma coisa, claro. Se for área rural, tem que respeitar o módulo rural, que é o mínimo
indivisível, aquele que não dá, ainda que faticamente eu possa passar um risco. E nas áreas urbanas também tem regras municipais de divisibilidade de terrenos. A leitura do bem de família, pelo que parece, é essa proteção ao patrimônio mínimo mesmo, né? Toda a leitura tem que ser feita com base nisso. Então, o imóvel é muito grande, então dá para dividir e dá para a pessoa viver. Divide. Se não, não. Então, eu acho que é uma lógica muito, muito coerente, pelo que dá para ver pelas normas. E também que que busca a moradia da pessoa e não outras coisas, porque o imóvel é residencial próprio do casal, então, segundo a lei, né? Então a gente não está falando de lazer, não está falando de atividade econômica, salvo aquela exceção da utilização para locação do imóvel, mas via de regra não pode, pelo que eu entendo aqui dessa. É isso mesmo. O cara pega aquela história que eu também eu nunca entendi, que você pode. Tem alguma situação que eu posso ter um imóvel comercial como bem de família? Eu não lembro disso. Bom, de qualquer maneira, a proteção da moradia, Bruna, é o que você falou. Não pode ser uma desculpa para uma fraude ou para sacrificar os credores. Por isso que é o mínimo existencial mesmo. E faz todo sentido, né, Bruna? Quem deve, paga. Agora, o que a lei brasileira quer é que não quem deve, paga e morre de fome ou fica sem teto. É a garantia de um mínimo. É isso mesmo. E a finalidade é o patrimônio mínimo. Por isso que o nome bem de família, ele é muito estranho, que de família não se trata de garantia do mínimo existencial. Só que, por outro lado, Bruna, você fala assim, mas Simão, por que o Código Civil de 16 chama de bem de família? A lei especial chama de bem de família. O Código Civil atual chama de bem de família. Não era melhor mudar o nome? É que isso acontece, Bruna, algumas categorias elas estão tão claras com o nome que elas têm, que se eu mudar o nome, o sacrifício de compreensão da categoria pode ser pior do que ter um nome equivocado. Te dou um exemplo. A lei de introdução ao Código Civil, conhecida por LIC, por um século, mudou de nome para LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E, quer dizer, o que nós mudamos, o que nós ganhamos com isso? Se você olhar os artigos da LIC, que agora chama LINDB, estou dizendo no dia seguinte, eram idênticos os artigos. Troquei o nome de uma lei, só o nome. É uma questão que eu acho que o sacrifício de compreensão sistêmica não vale a pena, tá? Para trocar o nome das coisas. Professor, só um parênteses rápido aqui, eu achei 2 julgados da STJ de 2016 que aplicam a empenhorabilidade para o imóvel comercial alugado que gera renda para a família. Então ele diz, é empenhorável o único imóvel comercial do devedor quando o aluguel daquele está destinado unicamente ao pagamento da locação residencial por sua entidade familiar. Você está falando isso, eu tinha posto isso sim. Eu pus esse julgado no meu curso de locação. Ou seja, vamos lá. Eu não tenho onde morar, mas eu tenho uma lojinha, que é minha. A lojinha está alugada, e o aluguel que eu recebo, eu pago o meu aluguel. É isso que o Marcelo está falando. Portanto, eu vivo de uma renda produzida por um único bem, que não é residencial, que não é um bem de família alugado para eu morar. Eu alugo o que é meu para o comércio. Vocês imaginem, senhores, eu tenho um conjunto residencial no centro, e eu alugo para um escritório de advocacia, e com aluguel, pago o meu próprio aluguel residencial. É exatamente esse caso em que o STJ estendeu a impenhorabilidade para um bem que não é de moradia. Agora, Kaila, sinceramente falando, e Bruna, eu tenho alguma dificuldade técnica em aceitar essas decisões. Eu explico por quê. As decisões estão tornando impenhorável onde eu não moro, mas onde eu recebo para pagar o que eu moro. Me parece que aí é uma extensão protetiva totalmente fora do espírito da lei. Porque vamos lá, gente, vamos lá. Só para dar uma ideia para vocês. Imaginemos que eu tenha uma aplicação de 100 mil reais. E todo mês ela dá R$1.000 de aluguel, de juro, e com aqueles juros eu pago o meu aluguel, tá certo? O aluguel vem da aplicação financeira. Ela é impenhorável? Não, o dinheiro é penhorável. E eu vou poder perder os 100 mil e ficar sem os 1.000 do aluguel. Por que no imóvel ele é impenhorável? Porque ele é imóvel. Essas decisões, viu, Marcelo e Bruna, me parece que são decisões boas, né, como ideias filosóficas, mas muito fora do sistema jurídico. Muito contrárias à base sistêmica do bem de família. Me parece isso. Eu acabei de achar aqui que esse tema está afetado na Corte Especial, nesse ERESP, que é
acho que é embargos de divergência, se eu não me engano, para decidir justamente se pode ou não pode. Porque o ministro Herman, ele julgou em 2016, e aí teve os embargos de divergência, e agora a ministra Maria Tereza falou que não presta descaracterizar a situação do imóvel como penhorável. E aí abriu divergência, então a gente ainda vai ter uma decisão final nesse caso para dizer se pode ou não pode aplicar analogamente a Gente, súmula qual é a sua opinião? Você é daqueles que acha que... Eu quero ouvir você, Bruna. Você acha que a decisão ela é boa ou ela é ruim? Qual é a sua opinião? Eu acho que a sua eu já sei. A Bruna não sei. Fala a sua. não dá, né? É muito além. Eu entendo a interpretação de eles querem transformar o que a lei protegia de imóvel residencial no único imóvel da família, que poderia ser o que a lei diz, mas não foi. Então eu acho que a interpretação não rola. O famoso não dá. Mas Agora, Carla, sabe o que isso geraria também? Se eu tivesse 2 comerciais, tá? E nenhum residencial. Então, eu tenho que dizer assim, o de menor valor é empenhorável porque paga meu aluguel. Eu começo a aumentar as ilações do residencial para o comercial, e daí? Cara, se eu tiver um comercial alugado, imagine, tá? Com equipamentos. Os equipamentos do comercial são também empenhoráveis porque fazem parte, as mesas do meu restaurante, eu começo a aumentar a coisa, eu não sei. Isso, para mim, tecnicamente, não fecha, porque fere a segurança jurídica de que os bens do devedor respondem por suas dívidas. O que não responde, ou está na lei, ou está na lei. o Fígaro, nosso amigo, diria que é bruxaria isso, para Eu também aplicar acho. isso. E você, Bruna, qual é a sua opinião sobre essa extensão para o imóvel comercial da proteção do residencial? Eu confesso que, num primeiro momento, o raciocínio fez sentido do julgado, mas aí, quando você mencionou a história da aplicação, realmente eu percebi que se a gente for usar esse raciocínio para tudo, tudo vai ser impenhorável, né? E a gente vai ficar sem limites. Mas eu admito que, num primeiro momento, o raciocínio do julgado foi convincente, assim, do ponto de vista, olha, então, se eu estou protegendo o patrimônio mínimo e não só o bem, então eu posso ter um leque de opções muito grande. Mas, de fato, o exemplo da aplicação, para mim, foi muito bom, porque realmente fez eu mudar de opinião, porque é a mesma coisa, é essencialmente a mesma coisa, né? É a mesma coisa, eu vou mais longe. Você tem um carro, ele é penhorável, tá? Só que você aluga o carro para o Cairala usar de Uber e ele te paga o aluguel e você paga o aluguel da sua casa. Ele passa a ser penhorável. Tudo que eu alugar e tiver uma renda para pagar meu aluguel, passa a ser penhorável. Eu acho muito complicado, sabe, gente? Eu acho que aí a gente começa a tornar o sistema um sistema inseguro e acho que é pior do que isso, gente. A gente distorce o mínimo existencial. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos? E eu vou, daqui a 5 minutos, prosseguir com os casos de impenhorabilidade da Lei 8.009 de 90, que são os famosos casos do artigo 3º da Lei Especial, que traz as hipóteses em que o bem é penhorável, em que cessa a impenhorabilidade. Essas aqui são situações de exceção que veremos em poucos minutos. Até lá. Tchau, tchau.